Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Gestar ao Acalentar. Hoje o tema foi escolhido a dedo para falar com vocês. Presença do pai nessa transição aí, nessa fase gestacional, pré-gestacional, pós-parto, né? Hoje vai ser para acabar. Eu sou a Poliana Matede. Eu sou a Thaísa. Gabriela Machado. E vamos junto, né? E aí? O pai tem algum papel aí, gente, na gestação? Nossa. Mais do que participar com 50% do material genético? Tem. Né? Ainda não fazemos reprodução independente, né? Não dá. Ou dá, né? Mas não é bem assim. Não é isso que a gente quer falar hoje. E aí, Thaísa, o que você acha? Me fala o que você pensa desse papel aí do pai, do companheiro em geral, né? É fundamental, né? Durante todo o processo. Às vezes, assim, né? Existe uma questão cultural mesmo, né? Assim, a mulher que tá grávida, ela vai passar por esse processo. Eu trabalho muito, né? O marido não tem, às vezes, tempo de ir na consulta de pré-natal. Entre a consulta de pré-natal e o ultrassom, se eu puder escolher, preferi no ultrassom, porque eu vou ver meu filho mais e legal, tal. né? Mais legal. Lá no pré-natal, no máximo, eu escuto coraçãozinhos 20 segundos e tal. Mas é de extrema importância, né? Não só por uma questão de apoio mesmo, porque a consulta do pré-natal, lembrar que esse bebê é dos dois, né? E é super importante que o pai, ele esteja presente, que ele escute todas as orientações, que ele entenda todo o processo, principalmente quando a gente está falando de uma mulher que deseja parto normal, né? Não só ela, mas também ela. Mas, assim, o parto, seja ele normal, seja ele cesárea, o dia do nascimento do filho é o dia mais importante e sempre envolvido de muita ansiedade, de muita insegurança. Por mais que você tenha uma equipe que você confie, no dia é um dia que a gestante ela tá mais vulnerável. Ter o pai ali presente, ele ser munido de informações de qualidade, seja sobre essa gestação, seja sobre o parto e o pós-parto, ele se preparar para aquele momento é muito importante. Não é porque é a mulher que vai passar pelo parto, é a mulher que faz as consultas de pré-natal, que somente ela tenha que ter as informações. Né? É importante que o pai participe para que ele também se sinta seguro. Uhum. Porque na hora do parto, ele também vai ficar inseguro, ele também vai ficar nervoso, ele também vai ter as angústias dele. É o filho dele nascendo. Ele também está em trabalho de parto, Ele né? também está em trabalho de parto. É o filho dele nascendo. Então, se ele também tem informações de qualidade, se ele tira as dúvidas que ele tenha lá no trabalho, durante o pré-natal, né? Porque, assim, é super importante. Às vezes a gestante vai lá, tira um monte de dúvidas. Se ela tá sozinha, o pai não tem essas dúvidas. Aí chega no dia do parto, ele pergunta um monte de coisa que ele poderia ter perguntado ao longo do pré-natal. Ele tá muito inseguro. Então, assim, é super importante a presença. Às vezes, que seja só para acompanhar. Às vezes, você nem tem muita dúvida, mas seja só para acompanhar. Mas você vai ser orientado, né? Só não, né? Também, sim. Porque também. Eu falo que o porto seguro da mulher é a parceria dela. Não somos nós. Ela conhece a gente há o quê? Até no parto, 10 meses, né? 1 ano, talvez, porque já é nossa paciente ginecológica. Mas a parceria está ali com ela há quanto tempo? Então, o porto seguro dela é a parceria, é esse acompanhante, é esse companheiro ou companheira que está ali com ela, né? E é importante o pai, né? Essa figura se envolver no processo. Porque, assim, a gente gestando, a gente fisicamente, a gente está vivenciando aquele processo, né? O pai não, ele demora a entender todo o processo porque ele não está vivendo aquilo dentro dele, né, fisicamente. Então, ele estar indo nos exames, nas consultas de pré-natal, buscando informação, ele vai mergulhando nesse universo, né, para se tornar pai, né? Até antes mesmo do nascimento, porque geralmente a paternidade ela tem isso, né? De quando nasce que o pai entende. Que a ficha assim, cai. Né? Que a ficha cai, ou um pouco até depois, né? Né? Não consegue fazer
ter esse sentimento, assim, na gestação. E, às vezes, isso é importante quando você vai participando, né? Lendo, né? A gente, até na primeira consulta de pré-natal, a gente entrega umas indicações de livros que o pai pode ler, deve ler também, né? Isso é importante. E às vezes até isso que eles prefiram, entre aspas, aí, ir à ultrassom, né? Porque a materialização da gestação se dá vendo aquele neném. Mas ele tem que entender que a gestação já está materializada ali, desde a concepção, e que ele é 50% disso, né? Que ele faz parte desses 50%. Então, até eu acho assim, que o papel nem é só na gestação, é no pré-concepcional ali. Na hora que eles vão programar essa gestação, seja ela de forma natural, seja ela de forma induzida, seja ela de uma fertilização, ele tem que estar já desde o pré-concepcional, até porque a gente precisa avaliar tipagem sanguínea, doenças, né, vacinas, porque ele também precisa vacinar, não é só a mãe que precisa vacinar, né? Então, desde o pré-concepcional, é importantíssima a presença dessa parceria ali junto, né? E depois de tudo, né, acontecido, eu acho que é primordial, principalmente pela segurança. E quando a gente fala que é só acompanhar, é porque comum. Todas nós aqui já gestamos e já demos à luz. A sensação que a gente tem é que a gente é uma pessoa só, que a gente, não sei vocês, mas assim, a sensação que eu tinha é que eu queria o pai do meu filho comigo ali, porque só ali que eu tinha proteção. Podia ter minha mãe, minha sogra, todo mundo, mas assim, se faltasse o pai do meu filho, parece que faltava metade, né? Então, eu acho que fica o alerta aí para a parceria, assim, estar presente, tirar as dúvidas, ter dúvidas. Ter dúvidas, sim, tem que ter dúvida, tem que ler, tem que correr atrás, tem que entender o que está acontecendo. Eu acho que é o que a Gabi falou, é entrar no processo, né? Isso. Às vezes, eles deixam muito, né, só para a gestante que está vivenciando aquilo. Às vezes não é nem por falta de interesse, né? Até por falta de tempo mesmo, que é o que eu falei. Ela vai cuidar dessa gestação enquanto eu trabalho. Culturalmente, né? Culturalmente, exatamente. Mas assim, e tá tudo certo. Eu também entendo esse lado, né? Às vezes existe até combinados, né, em relação a isso, enfim. Mas eu acho que é importante por uma questão de acolhimento dessa grávida, né? Ela ter quem ela confia ao lado dela. E ele entrar no processo no sentido de querer se informar. Porque, assim, querendo ou não, o pré-natal é o quê? São as consultas para prevenir complicações na gravidez, é o acompanhamento. Então, se a gente orienta essa gestante numa dieta adequada, se a gente orienta uma medicação que ela tem que tomar, o parceiro que está logo ali, ele é uma pessoa que vai ajudar a obstetra. Parte, literalmente. Né? Ele vai ajudar na hora da alimentação, porque ele entendeu como que essa alimentação tem que se dar. Ele vai ajudar na hora da questão da medicação. Ele vai cuidar dessa gestante junto com a obstetra. E ele entender as alterações que nosso corpo passa, né? Fisicamente, emocionalmente, também é muito importante, né? Sim. Por quê? Porque a gente precisa desse acolhimento, porque tudo muda, gente. A gente tá num boom de hormônio, tá mais nervosa, tá mais ansiosa, chora por qualquer coisa. E esse parceiro tem que entender, né? E te dar apoio, te acolher nesse momento. Porque realmente, gente, são muitos hormônios. Sim, muda tudo. E se ele não tem essas orientações, ele vai ficar perdido. Sim. Então, Exato. se ele fizer parte do processo, fica mais fácil para todo mundo. Fica mais fácil o trabalho do obstetra, a gestante se sente mais acolhida, então para ela é mais fácil passar por aquele processo e ele consegue entender melhor tudo que está acontecendo. Gente, a gente vê muito isso, assim, muito assim, mas não é comum, né, no consultório, ver relacionamentos que terminam, gente, durante o processo gestacional. Sim. Por essa desconexão de não entender o que está falta acontecendo. de entendimento, né? E Exatamente. pós-parto também, né? Acontece Também, muito. Primeiro ano, né, do Primeiro filho, ano tem do filho muito. é muito terrível, né? Por isso, às vezes, porque o parceiro não entende. Isso gente, é fisiológico, né? Tá além da gente, assim, né? Essas mudanças. É hormonal. Literalmente é hormonal. Exatamente. Né? E o que a Thaís falou, ajuda o obstetra, né? Quando a parceria ela entende tudo isso, ajuda, por exemplo, a paciente que tem um diabetes, uma pressão alta, que a gente precisa de cortar isso ou aquilo, aquele parceiro não vai comprar uma caixa de chocolate porque ela pediu, entendeu? Ele não vai, eu tô com vontade de comer pizza, então vou pedir pizza, você come salada, né? Ele vai acompanhar literalmente a gestante, a esposa, nesse processo. Tem uns que são até dedo duro, né? Tem muitos.
muitas. Inclusive, a gente adora. Eu não acho ruim, não, inclusive. Acho bom. Eu também. Acho, a maioria que se entrega ao processo é dedo duro, né? Eles vêm mesmo, assim, dedo duro no sentido, assim, de estar ajudando mesmo a gente, né? Eles querem ajudar mesmo nesse processo. E é importante também pensar que esse filho é dos dois. Sim. Então, o cuidado é dos dois, inclusive antes do parto. Então, é a forma que ele tem de ajudar a cuidar dessa criança, porque, querendo ou não, tá na barriga da mãe, mas se ele ajuda nessa questão alimentar, se ele ajuda na questão de medicação, vacinas, exercícios e tudo mais, ele já está contribuindo. Lembrar que tá na barriga da mãe, mas é a vida do filho também. Sim. Então, é super importante. Sim, com certeza. E no parto? Qual o papel do pai no parto? Acolhimento de novo. A palavra é acolhimento, Tudo se resume né? a acolhimento, né? Eu falo sempre assim, que não é a mãe que vai parir, é aquele casal que vai parir. Então, a gente precisa de cuidar dos dois, né? Então, a doula é dos dois, a obstetra é dos dois. Mas que a gente sabe que a mãe está vivendo um boom hormonal, uma liberação grande de ocitocina, de beta-endorfina, prolactina, adrenalina ali, e às vezes ela sai do eixo, ela não consegue racionalizar, e é isso que a gente quer, né? Na verdade, o trabalho de parto ele não é para ser racionalizado, ele é para ser animalizado. E quem vai estar racionalizando, muitas vezes, somos nós. E o pai pode ou não racionalizar. E a gente tem ele tem que ser esse porto seguro, eu penso, sabe? É ele que faz essa ponte entre a mãe que está animalizada e a gente que está racionalizando tudo. Então, ele tem que ser essa ponte aí de segurança, de comunicação, de tudo, né? Eu acho que até um pouquinho antes, falando da via de parto, né? Que ela é uma escolha da mulher, o corpo é da mulher, né? Mas o parceiro, ele tem que apoiar essa via de parto, seja ela qual for, né? Então, isso também é importante, né? Estar, às vezes, num trabalho de parto, que o trabalho de parto é mais complexo, né? Em relação a sentimentos e tudo mais. Então, um pai ali naquela cena de parto, que não apoia um parto vaginal, é muito difícil, né? Então, tem que ter para todo mundo. Então, tem que ter essa conversa antes, tem que ser parceiro, né? Então, ele tem que ajudar nessa escolha aí, E, assim, quando ele não quer uma via ou outra, cabe a gente, obstetra e a mãe, a mostrar para ele, olha, por que eu escolhi isso? Tá aqui, ó, é assim, é o que eu acredito, vamos comigo, me dá a mão. E a gente também, né, auxiliar nessa conversa aí entre os dois. Sim. Né? A presença do pai durante o parto faz toda a diferença, né? A gente sentiu algumas situações, a gente sentiu muito no Covid, né? Alguns pais pegaram Covid e não podiam estar presentes. A gente sentiu quanto insegura essa mulher fica na ausência desse porto seguro, literalmente, dela, né? Sim. Então, é isso. O papel do pai é estar em trabalho de parto também e ser o porto seguro ao mesmo tempo. É complexo, né? É complexo, mas é super importante. E aí o pré-natal que a gente falou, né, que a Thaísa abordou aqui, é essencial, né, para ele entender isso, que o papel dele é complexo, talvez até mais complexo do que o da mulher que está parindo, né? Porque às vezes ele tem seguro, mas ele tem que mostrar que está seguro, né, para essa mulher, né? Não, e às vezes um pai que não é tão bem informado, principalmente em se tratando de parto normal, às vezes ele pede cesárea e a gestante não pede, sabe assim? Às vezes ele fica tão inseguro, uma situação extremamente nova e desafiadora, porque trabalho de parto é algo desafiador. E se ele não tem, né, se ele não está preparado para aquilo, porque ele não foi nas consultas, porque ele não acompanhou da forma que seria interessante que ele tivesse feito, ele vai ficar assustado, inseguro, e às vezes ele mesmo pede para acabar com aquilo logo, antes da gestante, que está bem informada, que sabe que aquilo é um processo natural. Então, pode atrapalhar, inclusive, no decorrer do trabalho de parto dessa gestante, caso o pai não esteja tão envolvido no processo. Exatamente.
E às vezes tem uns que mergulham tanto, né, que a gestante pede a cesárea e ele, não, peraí, vamos continuar. A gente teve um recente, a gente teve um recente É. que a gestante estafou, estava em exaustão, e a equipe toda, não, você dá conta, e o pai, você dá conta, você dá conta, e deu, E né? deu, E deu. e deu. Ela pariu lindamente. Mas foi brilhante, assim, o acompanhamento dele, assim, o quanto que ele esteve envolvido em tudo, em todo o processo, e no final ele sabia que ela estava pedindo a cesárea, não era pela cesárea. Exatamente. Né? Ela estava com dor e ela estava cansada, né? Então tinha as duas coisas, mas ela não queria uma cesárea. E ele sabia disso, né? E aí ele foi firme até o final, junto com a gente, e ela pariu lindamente. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Você me falou isso, eu lembrei do meu parto. Porque eu falava muito, analgesia, tá, não sei se eu quero, tô aberta, mas, não sei. E o Luiz Fernando sabia que eu tinha medo de analgesia. Eu nunca tinha submetido a nenhum procedimento cirúrgico e nada. E aí eu me lembro quando eu falei que eu queria analgesia, o Luiz Fernando... Não, mas você não quer. Você sempre falou que não quer, tá no finalzinho. Pra quê? Eu quero sim. Não, mas você falou que não queria. Não, mas eu Calado, eu quero, agora. Desse jeito. Então, assim, ele também mergulhou, né? Ele sabia que, enfim, é isso. É mergulhar e lutar por isso. E olhar no olho da mulher, porque eu acho que é só esse companheiro, essa parceria, que vai entendê-la melhor do que a gente. Sim. Olhar no olho dela e falar, não é isso que ela quer. Ela quer outra coisa. A maioria das mulheres que pedem cesárea, na verdade, elas querem alívio da dor, né? Elas não querem uma cesárea. Exatamente. Então, ele olhou no olho dela, conversou com ela e foi firme. Enfim, então, o papel, e até para indicar uma cesárea mesmo também, sabe? Às vezes é importante. Não, ela realmente aqui, acho que já chegou ao limite, sei lá. Ela não está se sentindo bem. Eu falo muito que a mãe tem o feeling, né? Que às vezes ela tá tudo bem, tá indo tudo bem, e ela pede uma cesárea. Aconteceu um tempo atrás com a gente, né? Tudo bem, ia induzir, pediu uma cesárea, o neném nasceu bem meconiado, bem ruim, assim, do nada, né? Então, a gente tem que seguir o feeling materno, mas fora da dor, né? Fora da contração ali. Então, acho que é extremamente importante. E no pós-parto? E no pós-parto. Será que o pai é importante? Não, que é isso. Nossa senhora, o pós-parto é o mais difícil, né? Eu acho que é assim, tem aquele livro da Laura Gutman que fala sobre maternidade enquanto com a própria sombra, não sei se vocês já leram ele, e tem um capítulo que fala só da paternidade, do pai em si, e ela fala o seguinte, e é bem isso, assim, que eu chego até a visualizar isso. O pai vai estar lá, a mãe com o menino no colo amamentando e o pai como uma redoma ali. Então, esse é o papel do pai no pós-parto. É a proteção daquele binômio, tá? É ele entender que ele faz parte daquilo também, só que como um fator protetor ali. Ele precisa de proteger essa mulher. A gente sabe que nasce uma mãe, nasce um bando de palpiteiro, né? Nasce uma galera aí que quer falar que eles são melhores, enfim, né? Que o conselho dele é melhor. E esse é o papel do pai. É criar essa redoma aí de proteção para esse binômio, eu penso. No pós-parto, realmente, quem vai amamentar é a mãe, né? Então, o que é a vida da mulher no pós-parto? Amamentar o menino, botar o menino, te trocar e botar ele para dormir. Porque o que o bebezinho recém-nascido faz? Ele mama, faz cocô, faz xixi e dorme. Beleza. Aí Só que a gente... isso. Não mais nada. Só que, em looping. 32 vezes por dia. Só que aí, o que acontece? E o que a gente escuta, né? Porque eu não tenho peito. Sim, você não tem peito, mas você tem braço, você tem perna para fazer a comida, você tem braço, você tem perna para limpar a casa. Levar água, você tem muita água. Exatamente. Você pode trocar e colocar esse bebê para dormir para sua esposa. Também conseguir descansar um pouco. Papel, assim, é aquela história que a gente já falou no programa do Puerpério sobre a questão de rede de apoio, né? Mas a rede de apoio primordial é o companheiro ali, né? Então, assim... ele tem que ter... Quantas vezes a gente vê gestantes com poucos dias de parido, o marido trabalhando, ela sozinha com o bebê em casa. Claro, eu sei, existem realidades e realidades. Sim. E tá tudo certo. Mas caso você possa ter esse tempo, né, que realmente é algo difícil, nem todo mundo pode, mas é super importante que esse pai também possa se dedicar. E às vezes até no momento em que ele tá em casa, porque às vezes, eu trabalhei muito, tô cansado. Gente,
Se você tá cansada, a mulher que acabou de parir, ela tá 3 vezes mais cansada. Você pode ter certeza. Porque existe o desgaste, é um desgaste físico, emocional, psicológico. Então, assim, é um momento muito, muito importante que a gestante, no caso puérpera, precisa do maior acolhimento possível. Então, o papel no pós-parto, ele é fundamental. Se já era antes, no pós-parto, nem se fala. E se posicionar, né? Se impor para as outras pessoas, né? Então, visitas, né? Ou não, agora não é hora de visita, não. A sogra ou a mãe, né? Palpitando, não, ó, peraí, né? Deixa eles estão no momento deles, né? Então, eu acho que é importantíssimo esse posicionamento da parceria perante os outros. Cuidar mesmo, a Thaisa né? falou... A questão da cultura, né? Gente, que licença é essa, paternidade? Não, pelo amor de Deus, gente. Gente, é uma coisa que eu acho que os homens deveriam lutar por um tempo a mais, sabe? Em casa, ajudando, cuidando, né? Porque realmente é muito pouco. Participando, né? Gente, licença paternidade de 5 dias, pelo amor de Deus. Sabe? E aí, de repente, a mulher tá ali sozinha com o bebê, se não tiver rede de apoio, e o pai trabalhando, e, sabe? É muito difícil. Deveria ter mais tempo. Né? Eu acho que antes de a gente ter os filhos, a gente fica pensando assim, né? Como que ela não conseguiu escovar os dentes, né? Gente, era sempre eu, você sabe, né? Você sabe, eu grávida. Aí eu via, né, os relatos das mulheres no pós-parto. Gente, claro que não. Vocês estão tudo doidos, gente, né? A mulher falou que ela não escova dente. Gente, realmente, a gente não escova dente. A gente não toma banho. É difícil, entendeu? A gente come quando dá, né? Primeiro mês é treva. É treva. A gente passa, mas muda tudo, mas é super difícil. E aí, se a gente não tem a rede de apoio e o nosso porto seguro, realmente fica muito mais difícil, né? Fica muito mais desafiador, né? Sim. Então, é essencial. Assim, Sim. O que a gente pode falar? É essencial. Sim. O papel da parceria, né? Eu acho que às vezes falta um pouco, né? Assim, por uma questão cultural, igual a gente falou aqui, os maridos reavaliarem o papel deles mesmo, né? Enquanto pais e enquanto maridos, assim, entenderem que sim, que cada um tem uma função ali na casa e existe isso, mas super importante que eles participem do processo gestacional, seja o primeiro, seja o quinto. Às vezes, tá grávida do quinto, primeiro é aquela coisa, chega no quinto, tadinho, mais velho cuida e tal, aquela coisa assim, né? Mas não, gente, é importante, a gestante vai passar por toda a descarga hormonal, sim, talvez ela já seja mais experiente, né, saiba levar melhor, mas ainda assim, é super importante ter esse suporte psicológico, emocional, enfim. Eu acho que você já falou, Thaisa, mas esse olhar do pai, ele é muito importante, né? Porque ele está trabalhando, está provendo, né, financeiramente, mas essa mãe trabalhou o dia inteiro. E esse trabalho não remunerado, ele é invisível. Então, o pai chega em casa e está cansado, a mãe está muito mais cansada, muito né? mais. Os dois chegam à noite exaustos, né? Então, assim, por que esse descanso noturno tem que ser só do pai? Sendo Exatamente. que os dois estão cansados. Exatamente. Mas é essa cultura desse trabalho que é invisível da mãe. Essa sobrecarga, né, da mãe, ela é invisível. Sim. Né? A divisão de trabalho tem que ser igual, né? Eu falo que tem que ser igual, assim. Não só ali no puerpério, né? Mas assim, a mulher, ela trabalha fora, paga metade das contas, faz a compra, faz a comida, limpa a casa, e o marido trabalha e paga metade das contas. Que trabalho igual é esse, né? Que divisão igual é essa? E é a sobrecarga mental nossa, gente. Sim. Depois que você é mãe, sua cabeça não para nunca mais. E aqui a gente não está generalizando, a gente sabe que existem situações e situações, sim, né? Claro. Mas eu acho que é importante que nessa sociedade atual que a gente tenha a participação da parceria realmente meio a meio. É o que a Thaisa falou desde o início. É 50%. Né? O material genético está ali, 50%, então é 50% mesmo. Então não é só a mãe que tem que preocupar com a comida do neném, né? Ou o lanche da escola, né? Então a gente prolongando já lá na frente. O pai também precisa preocupar com o lanche da escola, né? Precisa saber se essa criança tomou banho ou não, né? Se está na hora de comer ou não. É uma divisão, para que tudo fique bem. E eu acho que esse primeiro ano aí do neném, onde a gente realmente vê mais separações, né, porque é um ano que vira de cabeça para baixo, é porque existe uma desconexão mesmo de entendimento, tanto de um lado quanto do outro, claro, né?
a gente não está aqui só culpando os homens também, né? Enfim, a parceria. Mas existe uma desconexão. Então, é importante que desde lá, do pré-concepcional, quando você decidiu ter um filho, a gente colocar na mesa ali, olha, quais os papéis de cada um, né? O que cada um vai fazer para que a gente tenha a evolução, a educação, né? O crescimento dessa criança num lar harmonioso, né? E entender que, realmente, o primeiro ano é muito difícil. É privação de sono, gente. Privação de sono deixa a gente louca. Não, e existe um foco, né? Antes era uma mulher e o marido. Agora existe uma terceira pessoa 100% dependente. Então, querendo ou não, o foco dessa mulher muda em relação a cuidados, né? Porque, de fato, tem que mudar. Claro que não precisa deixar ninguém de lado. Mas nos primeiros meses vai ser um foco diferente. O primeiro mês E não tem jeito. entender que isso é normal, né? E que a gente pode tentar organizar. Nem sempre todo mundo consegue. A Maria Tereza Maldonado, que é uma psicóloga brasileira que cuida muito dessa parte de perinatalidade e tal, ela fala muito assim, a gente está sozinho na vida dançando a nossa dança. Chega uma segunda pessoa, que é o companheiro que a gente escolheu, ele dança a dança dele. Então, vocês vão se juntar e criar a dança de vocês. E aí está tudo bem, vocês estão dançando a dança de vocês e chega a terceira pessoa, que é o filho, que tem a própria dança e que vocês focam ali na dança dele, né? E não é assim, ele tem que entrar na dança de vocês se readequarem agora para uma nova dança, né? Porque senão vai ficar cada um por um lado, um vai 2 passos para cá, a outra vai 2 passos para lá, e aí desconecta geral. Então, é a gente entender que a cada pessoa que entra nessa dança, a dança vai ser modificada de uma forma que ela fique harmônica de novo. Então, todo mundo tem que entender isso, que a gente precisa dessa harmonia, que vai chegar, vai desarmonizar, e daí a pouco harmoniza de novo. Mas todo mundo tem que lutar para isso, né? Um lutando para harmonizar e o outro pouco se importando, independente de quem seja, tá? Porque, assim, a gente tem mulheres também que focam tanto no bebê, na criança, que esquecem que existe o marido. Uma das coisas que eu falo sempre na consulta de pós-parto, lembre-se que antes do neném veio o casal. Se não tivesse o casal, não tinha o neném. Então, vocês precisam cuidar de vocês enquanto casal, porque senão esse neném não vai ser feliz, porque vai viver um lar em desarmonia, né? Então, a gente precisa de entender isso também. A mulher precisa de entender isso também, né? Acho que é isso. Acho que falamos bem do papel do pai aqui, né? Ou seja, pais. Essencial. Pais, participem. Sem vocês, não tem neném. Exatamente. Coloquem os pais para verem esse podcast. Participem desde o início, desde o beta positivo até o pós-parto. A presença de vocês, a participação de vocês é fundamental. Isso aí. Fica a dica. Fica a dica. Obrigada por acompanhar mais um episódio e até o próximo. Beijos. Beijo.